Existem duas graças, a primeira e a segunda, que elas vêm uma após da outra. E nós precisamos discernir bem isso. Oi, gente! Ao assistir esses ensinos, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinos. Existem duas graças, a primeira e a segunda, que elas vêm uma após da outra. E nós precisamos discernir bem isso, para ver como que é a operação do Espírito Santo. Nós podemos começar aqui agora, João, capítulo 20, abre aí a sua Bíblia, e nós vamos ver que a primeira obra da graça é a salvação, amém? A primeira obra é a salvação, que é a graça de Deus. Então, nós vamos ver no capítulo 20 de João, os versículos de 29 a 22. Ele diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, ele está ressuscitado, entrou lá, que jeito, gente? Pela parede, pela porta, assim. Não pela porta aberta, ele entrou pela parede, digamos. Porque é o Espírito, gente, quando ele já está santificado, é assim que é. É a forma que nós vamos adquirir quando nós vamos nos encontrar com Jesus. Ele vai fazer isso no nosso espírito, ele vai nos mudar nesta condição, o Espírito. Um Espírito, não é esse Espírito que ele fez agora, é igual a esse aqui, tá? Então, que passa pela parede, é porque é a condição dele, para nós estarmos com ele, tá certo? Então, olha aqui, os discípulos, eles estavam reunidos, escondidos de medo. Aí veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Depois, no versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, para dizer que era ali mesmo. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, essa palavra soprou aqui é muito importante, porque é a mesma palavra no grego que está escrita em Gênesis capítulo 2, que nós vamos ver daqui a pouco. Que quer dizer o quê? É tipo você encher uma bexiga, inflar. Sabe, tem a ideia de inflar, né? Algo que está murcho e você vai assoprando, o sopro vai inflar, vai encher a bexiga. É isso que ele está dizendo aqui, que ele soprou, tá? Então, ele soprou o que aqui? A vida. Quando ele soprou sobre os discípulos, ele soprou a vida de Deus, tá? Foi então quando eles foram salvos. Então, essa é a primeira obra da graça, é a salvação. Quando a vida de Deus veio, ele soprou para dizer que era a salvação. Nós somos salvos quando nós ouvimos o Evangelho e nós aceitamos Jesus, imediatamente nós sabemos quem é Jesus. E passamos a chamá-lo de Senhor, como Paulo fez, que nós já sabemos disso, né? Na estrada de Damasco, porque ele falou: o que o Senhor quer? Quem é o Senhor? Como é que é? Tá? Então, Jesus disse para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquela hora ele foi salvo, por causa da confissão dele, da palavra que ele disse, Senhor. Isso quer dizer que aceitou Jesus. Nós, quando falamos Jesus, o Senhor, é porque aceitamos Jesus. Porque ninguém que não aceitou não consegue. Nem fala isso. Você acha que o diabo não fala isso? A carne, o pecado, jamais vai falar isso, tá? Então, deixa aqui, vamos ver lá Gênesis capítulo 2, para nós vermos, porque no grego é a mesma palavra que está usada aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a mesma que Jesus usou ali, tá? Então, Gênesis 2, versículo 7, está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente.
Então, Deus pôs a vida dele lá. Esse sopro quer dizer, ele encheu o coração de Adão com a vida. Para a vida de Deus estar no coração de quem aceitou Jesus, é o Espírito Santo que faz isso. Ele entra naquela hora, porque é ele que traz a vida. Veja a importância do Espírito Santo. Esse nosso Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, mas é o mesmo Deus que é o Pai, é o mesmo Deus que é Jesus. É o mesmo Deus, só que são operações diferentes. Tá? Mas quando ele soprou, ele é como encher com ar alguma coisa, inflar. Porque no grego essa palavra é enfusao, com PH, enfusao, quer dizer que é infusão, como a gente diz. Enfusao quer dizer inflar, encher no grego. É isso. Quer dizer que encheu de vida. O sopro de Deus encheu de vida. Adão, que ele era barro ainda, ele não tinha vida. Deus fez a forma dele, mas ele não tinha vida ainda. Tá? Agora, nós sabemos que no Antigo Testamento as pessoas... elas recebiam o Espírito Santo, porque ele vinha sobre elas, fazia as pessoas faziam o que ele estava ungindo para fazer, e depois ele saía. Então, no Antigo Testamento, não teve nenhuma pessoa que tivesse o Espírito Santo como nós, assim, permanente, constantemente. Tipo, nós podemos ver Sansão. Sansão, ele tinha aquela força, fazia tudo aquilo sozinho, mas era o poder de Deus que estava nele. Então, o Espírito Santo vinha, mas ia embora. Quando ia embora, ele era uma pessoa natural, normal, igual a qualquer outra pessoa, porque o Espírito Santo saía dele. Tá? O Saul foi a mesma coisa. Os profetas, né? O Espírito Santo vinha, então as pessoas queriam saber as coisas, iam perguntar para eles, ou eles iam até aonde era para ser falado o que Deus queria, o Espírito Santo estava sobre eles. E eles davam a palavra, acabou, ficavam assim. Não é que eles ficavam direto, não. Só quando era para o serviço, o que era designado, que Deus queria que eles fizessem, tá? Então, ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo. Vamos voltar lá. Como aconteceu aqui, nesse momento, não é o Espírito Santo com o poder ainda. Aqui é o Espírito Santo com a salvação. Amém? É a primeira obra da graça, então a salvação. Então, foi justamente neste momento do versículo 22 que o Espírito Santo veio pela primeira vez na história da humanidade entrar no coração da pessoa. Foi aqui, esse dia, esse momento, esta hora, depois que Adão caiu. Esta foi a primeira vez que houve a salvação. Depois que Adão pecou, foi esse sopro de Jesus, colocou vida, salvação. É isso que quer dizer. Ele soprou vida nele, tá? Então, foi nesta hora que o espírito humano nasceu de novo. Foi isso que ele ensinou para Nicodemos. Nós sabemos, né? Que precisa nascer de novo para andar com Deus, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Então, veja Efésios capítulo 1 agora. É porque é um pouquinho de confusão com esse aqui, porque as pessoas falam, não, mas não aconteceu nada aqui em João 20. Aconteceu sim, foi eles nasceram de novo aquela hora. É isso aí. Então, Efésios, Jesus veio e já deu o nascimento novo. Eles já podiam nascer de novo, porque ele já tinha ressuscitado. Eles podiam ser salvos. Olha que demais. Eles puderam ser salvos, porque ele ressuscitou, pagou. Agora podia ter um novo nascimento, um coração, um espírito nascer de novo. Então, foi aquele momento. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 13, olha o que acontece na hora da salvação. Preste atenção. Em quem também vós, versículo 13. Depois, grifa aí, depois, tá? Que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Primeiro nós temos que ouvir a palavra da verdade. Jesus salva, aceita Jesus, ele é maravilhoso. Isso é evangelho. Você está pregando as boas novas, pode haver salvação.
Então, depois que aconteceu isso, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, teve que crer. Então, esta palavra, selado, ela é assim, Deus quis dizer, no grego, até a palavra é assim, ó, esfragizo. É bem complicada essa palavra. Opa, esse grego está um pouco difícil. Por isso que eu não sei grego, né? Você está falando grego comigo? Pois é, mas é que tem um significado específico para esta palavra aqui, que é selado, que é esfragizo, só que é com PH, esse SPH. Então, ele quer dizer o quê? Que é feita uma inspeção, essa palavra, como se você fosse enviar um pacote, algo, mas você inspecionou minuciosamente para ver se o que está dentro é ok, antes de fazer o pacote, o invólucro, depois que fez, está beleza, é aquilo mesmo, correto, é aí que vai ser selado e vai chegar com segurança no lugar já estabelecido. Então, é isso que ele quis dizer selado. Ele usou essa palavra, que nós estamos traduzindo por selado, mas que, na verdade, no grego, é esse tal de esfragizo. Tá? Vai chegar no destino final, com certeza, sem nenhum dano, intacto, perfeito. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, pensa nisso. Então, a vida cristã não é, gente, balela. Não é para você levar do jeito que você quer, andar no mundo, no pecado, sem ter responsabilidade com a sua vida, sem você ter comunhão, sem você ir buscar esse acesso a tudo que Deus deixou liberado para você. Então, é isso aí, tá? Então, Deus viu que nós éramos novas criaturas quando nós recebemos a salvação, porque foi o tal do sopro. Jesus fez aquele dia o sopro, mas ninguém precisou mais, ele não precisou sobrar mais em ninguém, porque aquilo já foi com o evangelho, a unção. Quando fala de Jesus, nós recebemos a salvação quando entendemos. E Deus viu uma nova natureza perfeita, que nós estávamos completos com a salvação, ele nos selou com o Espírito Santo. Você entendeu que o selo do Espírito Santo, você está protegido. Mas vem cá, você está protegido e anda no mundo? Ele colocou no seu espírito. Se você não ajustar a sua alma ao seu espírito, você pode perder isso tudo. Porque você vai esfriando a ponto de largar. O dia que você largar, você perdeu. Vocês estão acompanhando? Fica mais difícil a volta, né? Porque depois que saíram aqueles, que ele nos perdoou, naquele dia voltam mais 7, com mais 8, que era o dono da casa, e todos vêm habitar naquela casa. Porque o diabo, ele precisa de um corpo para ele morar aqui na terra. E ele quer o nosso corpo, a nossa vida, ele quer estar aqui. Você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. Quem é ele em você? O que ele fez por você? Para você ficar ligado a ele intensamente, porque ele é o autor da sua salvação. Né? Pensa nisso. Agora, nem sei. Então, será que você está salvo? Você nem sabe. Você não precisa sentir. Você tem que ter revelação. Vocês estão acompanhando? Pessoal de casa, está acompanhando? Que é muito mais simples. Eu não preciso ficar questionando minha cabeça, sou salvo, não sou. Será que Deus está bravo? Será que não tem a ver? Não é isso. É o que ele fez, é o que ele é, que está, a Bíblia nos ensina. Quem é Jesus, tá? Então, o Espírito Santo veio do céu e para garantir, habitar em nós, para garantir a nossa salvação. É o Espírito Santo, por isso que você tem que ter relacionamento com ele. Pensa nisso. Ele é uma pessoa, sabe? Ele e Jesus são iguais. Não tem diferença nenhuma. Porque Jesus falou, eu vou deixar aquele que é a mesma coisa que eu. Certo? E o Pai, a mesma coisa, porque é o Espírito Santo que nos liga a Jesus, é o Espírito Santo que nos põe, e Jesus nos põe no Pai, e nós temos essa identificação com o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo habita em nós.
É maravilhoso. Você não acha que você tem que se aproximar, chegar mais perto? Isso é muito, assim, é muito rico, é profundo, mas o Espírito Santo é que nos revela. Então, veja o versículo 14 agora. O qual, o Espírito Santo, com este selo, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor. Ai, ai, ai. Ficou claro agora? Que demais, gente. Isso ficou desse tamanho, né, gente? Deu para ouvir e entender. Olha aí o Espírito Santo. O qual é o penhor da nossa herança. Sabe por que ele usou essa palavra penhor? Porque é uma palavra, assim, ele nos fez como um poeta faz um poema. Deus é assim, gente. Tanto que essa palavra no grego, penhor, é poema. É como um poema literário, com uma obra-prima. Ele nos fez. Então, você tem que ter revelação do Espírito Santo para saber que esse Deus te ama demais. Que Ele te quer, que Ele te conhece, que Ele não te rejeita, que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele tem tudo para te dar, para a vida dele estar aí em abundância dentro de você, florescendo cada dia mais, através do Espírito Santo. Então, veja só, que esse penhor é isso aí, tá? Então, ele nos fez como uma obra-prima através da nossa nova natureza. Quando ele nos deu esta nova natureza, veja isso, uma obra-prima. Porque não tinha jeito, nós estávamos totalmente mortos, éramos. Sem Deus, ele nem nos conhecia, não nos reconhecia, não tínhamos nada com ele. Se ele não nos chamasse, nós não iríamos até ele. Então, que vida que você leva? Você leva a sua vida? Não, senhor. Você tem que levar a vida de Deus. Ele te comprou, ele te resgatou lá do mercado dos escravos, lembra esse ensino? Ele foi lá te resgatar. Quando Jesus veio e foi nos resgatar, o preço exigido para o nosso resgate foi tão alto que foi a vida dele e o sangue dele. E ele pagou. Para pegar você. Você não entende isso? E você leva a sua vida sem querer crescer, sem querer buscar esse Deus, sem querer ser transformado, que você não pode ser desse jeito, nem eu, ninguém. Todo dia tem que mudar. Você não entende? Não deixa o Espírito Santo mostrar isso para você? Então, não ora em línguas, não lê Bíblia, não ouve ensino nenhum. E tem mais. Nós somos o que somos porque é o que somos no coração. O tipo de vida que você leva é o que você é dentro de você. E eu também. E qualquer pessoa que está aqui, nessa face da terra. Se você quer mudar, você tem que mudar o seu coração. Amém? Então, aí nós nascemos de novo, aconteceu algo diferente. Nós começamos a brilhar. Então, esta é a primeira obra da graça. As pessoas viram que você mudou, que você é diferente. É a obra da salvação, através da graça. Então, veja, Lucas 24, versículo 49. Olha só o que ele diz aqui para os discípulos, então. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. É ele que vai enviar, hein? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, Jesus estava tão animado que ele veio declarar isso para os discípulos, que a promessa do Pai, que é a vinda do Espírito Santo, iria vir sobre eles. Eles obedecendo, obviamente, ficando lá esperando. Então, Jesus estava anunciando agora a segunda obra da graça, que é a vinda do Espírito Santo com o batismo, com o Espírito Santo. Agora é outra coisa. Primeira vez o Espírito Santo veio e salvou. Foi o que nós vimos em João 20. Agora Jesus está anunciando a promessa do Pai aqui para eles, com muita expectativa, muita alegria, porque o Espírito Santo vai entrar neles com o poder dele, fazendo-os ser cheios com o Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios com o Espírito Santo, nós recebemos o poder.
Não é que a pessoa que só salvou e não foi cheia com o Espírito Santo não vai para o céu. Vai, mas ela não usufrui. Ela não usufrui do poder de Deus. Não sabe andar no poder de Deus. Por isso que Jesus está bem animado aqui, tá? Então, o poder de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, é o fruto que vem com a segunda obra da graça. Com a presença do Espírito Santo nos batizando. Nós chamamos batismo com o Espírito Santo. Ou falar em línguas. Mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo? Não tem diferença, tá? Então, ele está dizendo aqui que é importante eles receberem o Espírito Santo, porque ele diz assim, olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Essa palavra que ele usou aqui, poder, é no grego dínamos, que quer dizer explosivo. É assim que vem o Espírito Santo, o poder é assim. Quando nós somos cheios, batizados com o Espírito Santo, e oramos em línguas, é isso que Jesus falou, que nós recebemos. É um poder, mas só que você tem que liberar esse poder. Orando em línguas. E mais, estudando a palavra, porque o poder é liberado com a palavra. Sem estudar a palavra, sem ler Bíblia, você não tem poder nenhum. Então, este poder que Jesus está falando aqui, que é um explosivo, dínamos, ele é igual à força de uma catástrofe aqui na Terra, tipo um terremoto, sei lá, um ciclone, uma coisa desse tipo, um tsunami. Só que ele é nesta grandeza, no sobrenatural que vem de Deus, divino. É assim que é o poder do Espírito Santo que está aqui dentro. É para mudar vidas. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai vir como uma força da natureza. Deixa ele agir na tua vida. É milagres que vão acontecer, porque você vai enxergar o que você não enxerga. É porque é espiritual. Aí você fala, nossa, é o máximo, é isso que eu vou fazer. Você começa a seguir Deus. E aí as bênçãos começam a descer. Agora você é cego, você é surdo, você não enxerga Deus, você não ouve Deus, você não sabe. Você fica andando no que você enxerga. Porque o seu espírito você não sente. E você quer sentir, e você quer ver, é para crer. E quando você tem uma visão espiritual, porque o seu espírito liberou para a sua mente, para você ver. Não, máximo isso? Faça-me o favor. Glória a Deus. Atos, capítulo 1. Vamos ver 1, versículos 4 e 5, tá? Diz assim, olha, gente, isso é o máximo. Olha aqui agora. Você vai entender a segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. A oração em línguas, é isso aí. E comendo com eles, determinou, Jesus deu uma ordem, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Vocês lembram que nós acabamos de ver isso lá? É o próprio Lucas que está escrevendo. Aí ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, no versículo 4, a palavra que ele colocou aqui é determinou, ordem. Não é uma sugestão, olha, eu acho que vocês deveriam. Não, acho não. Com Deus não tem esse negócio. Sugestão, é ordem. Tá bom? Se você quiser andar com Deus, é ordem. É assim que manda. Ele determina. Então, ele determinou, ele deu uma ordem. Não é para você escolher. É uma ordem. É para você andar no Espírito, você nasceu de novo. É para você ser cheio com o Espírito Santo. É para você ser guiado pelo Espírito Santo. É para você ouvir Deus. Você largar a sua vida. Larga a sua vida. Larga a sua vida. Anda com Jesus. Você tem muito para dar para Ele, sabia? Você tem muito para fazer para Ele. Mas não desse jeito que você está aqui. Nem. Tem uma unção aqui para você orar em línguas, para você estudar a palavra, para você querer esse Deus. Não fique ligado com obra. A obra não é salvação.
Nós somos vaso. Não se iluda com a obra. Porque está cheio de gente que se iludiu com a obra e caiu. É ótimo servir a Deus. É ótimo. Mas antes de servir a Deus, você tem que ter comunhão com Ele, que é melhor ainda. É superior. Então, veja aqui que eles eram salvos, mas Jesus determinou que eles ficassem em Jerusalém, porque o poder ia descer. E no versículo 5 ele diz então, que era a promessa do Pai, que nós já vimos lá. Então, seria agora uma experiência diferente que eles iam receber do que a salvação. É muito bom. Tá, a gente começa a orar em línguas, não é que eu preciso ficar tremendo, preciso ficar pulando, descabelando. Há um mover, de repente, e às vezes não, depende da pessoa. Tá, gente? A gente não pode generalizar. Então, Atos 2 agora, versículo 1 aqui. Olha só, até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, com o Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui foi a primeira vez que o livro de Atos relata que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aqui foi a primeira vez que o livro declara isso. Então, este virou um padrão no Novo Testamento. O padrão de ser cheio, ser salvo e ser cheio com o Espírito Santo e orar em línguas. Então, nós vemos isso daqui no livro de Atos, como que era o começo da igreja, que o padrão era esse, ser salvo e ser cheio com o Espírito Santo e orar em línguas, tá? Agora, vamos ver aqui Atos 8, vê lá. Vamos ver alguns lugares aqui da Bíblia sobre isso daí. Então, veja só o que aconteceu aqui, olha, quando eles estavam já cheios com o Espírito Santo, o poder. Versículo 4 de Atos 8. Falando sobre Filipe, que foi pregar na Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, olha o que aconteceu depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. O poder veio, porque até então eles estavam salvos, esperando a promessa. Quando a promessa veio, bom, Pedro já saiu, né? Com todo aquele poder, 3.000 homens se converteram na hora, e eles foram batizados na água ali, porque era onde eles tinham já o lugar apropriado, não para isso, que não acontecia isso lá, mas foram ali mesmo, porque já tinham os tanques para eles se lavarem e tal, ali mesmo no templo, gente, no templo dos judeus, eles foram batizados e oraram em línguas, porque era aquela alegria, era aquele poder que estava por ali acontecendo. Então, com esse batismo no Espírito Santo, olha aqui, os discípulos saíram com poder, pregando a palavra de Deus, tá? Então, nós vemos aqui agora, no versículo 12, o que aconteceu. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens e mulheres. É isso aí. Eles, porque se arrependiam. Eles se arrependiam e eles, então, se entregavam mesmo a Jesus. Viam que eles estavam sem o Messias. Então, eles receberam, primeiramente, a obra aqui da graça, que foi a salvação. Por isso que eles foram batizados. Porque ninguém pode ser batizado sem ser salvo, né, gente? Primeira coisa tem que ser isso. Agora, no 14, veja aqui o que acontece. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém,
os que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Entendeu? Então eles eram batizados também nas águas. Eles eram batizados nas águas, mas a primeira coisa que tem que acontecer depois da salvação é o batismo com o Espírito Santo. As águas é bíblico, mas havia ali, eles estavam muito no começo. Então você vê que Pedro e João foram lá para auxiliar. Ele estava cheio do poder, ele falou de Jesus, o poder veio, eles viram a presença do Espírito Santo ali operando, os enfermos sendo curados, os endemoniados libertos e tudo mais, aceitaram Jesus e foram batizados nas águas. Por quê? Se arrependeram dos seus pecados. Agora Pedro e João vai lá e impõem as mãos e eles foram cheios com o Espírito Santo. Então, vamos ver agora o 18 aqui, vamos aqui. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Simão, agora é um outro caso. Tem gente que quer o Espírito Santo, no caso desse ele estava completamente equivocado, ele achou que aquilo era uma coisa boa porque ele era mago. Ele, não, então eu quero esse poder aí, porque daí que eu vou ganhar dinheiro. Então, aí, foi isso que ele foi pedir. Então, até ofereceu dinheiro para eles, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Meu Deus. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, ele foi expulso dali, ele queria ganhar dinheiro, não é o caso. O Espírito Santo não é nada para dinheiro, né, gente? Então, isso aqui é uma coisa que está sendo relatada aqui para mostrar que o Espírito Santo, ele vem com o poder justamente para endireitar, para fazer tudo o que é certo, não para fazer coisa errada. Agora, Atos 9, vamos ver aqui, os versículos 4 e 5. E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então ele foi salvo, porque justamente esta palavra, no grego, quando fala Senhor, quer dizer, já é uma submissão, uma entrega que reconhece que Jesus é o Salvador. Ele foi salvo exatamente aqui, nesta hora. E logo depois, ele vai ser cheio com o Espírito Santo. Porque nesta hora aqui, o Espírito Santo entrou no coração dele e deu a ele a nova natureza. Que ele não era nascido de novo, né? Ele era um judeu, fariseu, etc. Que perseguia a igreja, os cristãos. Mas nesta hora que ele reconhece Jesus, o Senhor, e diz Senhor, ele foi salvo. Ele foi salvo porque lá... Por quê que eu estou dizendo isso? Porque lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz que se você confessar que Jesus é o Senhor, você é salvo. Então, quando você fala que Jesus é o Senhor, você é salvo. Por isso que ele mesmo, escrevendo aquilo lá, ele já nos ensina que é assim que aconteceu com ele. Tá? Acontece que 3 dias depois, ele vai lá, Jesus manda ele ir para a casa de Ananias, que este discípulo iria impor as mãos sobre ele, e ele ia ficar cheio com o Espírito Santo. Ele ia ser batizado com o Espírito Santo, e nós vemos isso aqui, então, no versículo 17. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio com o Espírito Santo. O poder de Deus desceu sobre ele. Ele teve essa experiência, foi diferente da experiência da estrada de Damasco, quando ele foi salvo. Ele aceitou Jesus, ele soube que era Jesus. Agora, ele tem a experiência do poder de Deus. Ele foi cheio e começou a orar em línguas,
Foi isso que fez com que ele escrevesse 1/3 do Novo Testamento com as revelações que o Espírito Santo deu. Então, se você quer entender a palavra, aprender a palavra, você tem que orar em línguas. Um dos efeitos da oração em línguas é isso, é te fazer conhecer a palavra, te dar revelação, fazer você entender. Quando você está lendo, aquilo começa a borbulhar dentro de você, a revelação. É diferente de quando você é salvo, não tem o Espírito Santo e lê a Bíblia, não entende nada. É diferente. Então, 1 Coríntios capítulo 14, vamos ver esse fato acontecendo na vida de Paulo. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ver isso no versículo 18. Ele diz assim, olha, ele vai dar testemunho aqui de que ele foi cheio e batizado com o Espírito Santo. Naquele momento que Ananias impõe as mãos sobre ele. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele falava sem parar. Falava sem parar, em todo lugar. Ele ficava orando, orando, orando. Então, ele dá testemunho aqui que ele também orou em línguas, né? Então, esse padrão, ele também, de oração em línguas, vai acontecer lá na casa de Cornélio. Lembra quando Pedro tem a visão das carnes, dos animais e tal, e Deus falou, você vai lá, agora veio os funcionários dele, e para falar, ele já estava preparado, e ele foi. Então, ele foi o primeiro gentil com a casa dele que recebeu o evangelho e foi salvo. Então, Atos 10, 44, é isso aí. Então, 4. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura alguém recusou? Bom, aí ele foi batizar nas águas, sei lá. Mas aqui houve o batismo no Espírito Santo. Então, pode ser, ele veio, anunciou o evangelho, falou de Jesus, e eles já foram batizados com o Espírito Santo, e a evidência é que eles falaram em outras línguas, tá? Então, foi de uma vez só, pode acontecer de uma vez só, não tem essa. É muito bom, tá? Mas pode ser separado, não tem problema. Agora, Atos 19, vamos ver. Vamos ver aqui. Agora, esse momento aqui, que Paulo vai para Éfeso, e isso aqui aconteceu, esse momento, depois de 23 anos do dia de Pentecostes. Esta passagem que nós vamos ler aqui, tá? Foi há muito tempo depois. Ele chega lá e encontra os discípulos, nós vamos ver, encontra os discípulos de João Batista, que tinham sido batizados na água por João, porque eles ouviram, João pregava que o Messias virá, e tal, se arrepende-se dos pecados, para você ser salvos, não, nós queremos e tudo mais. Então, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra com estes discípulos de João Batista, e é então que ele vai batizá-los com o Espírito Santo. Então, veja agora, vamos ver o versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E o pior é que está cheio de igreja por aí que nem fala, hein, de Espírito Santo. Espírito Santo, não é uma pomba o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo faz o quê? Não, porque, olha, Espírito Santo é só para o ancião da igreja, pessoa não, comum como vocês não. Gente, ainda existe isso, viu? Então, é para orar, para conhecer o Espírito Santo. Está na Bíblia, olha aqui. Aí 3. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Olha que maravilha isso aqui.
Tá? Então, isso foi uma coisa gloriosa que aconteceu aqui. Eles já eram salvos, eram batizados nas águas, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo. Então, eles não oravam em línguas. Mas foi ser cheio com o Espírito Santo, já começaram a orar em línguas na hora. A gente vê isso com muita facilidade aqui na nossa igreja, porque isso é praticado. Né? Então, quando a gente ora para uma pessoa, ela recebe na hora o Espírito Santo, e é isso que tem que acontecer, porque é muito importante ter, obviamente, a salvação, mas tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é que vai nos conduzir agora no caminho do Senhor, fazendo esta palavra viva, esta palavra que fala, esta palavra que vê, essa palavra que dá ouvidos, essa palavra que cria novas coisas em nossas vidas, mudando as nossas situações, essa palavra que vai nos santificar, tudo através do dom das línguas, que o Espírito Santo nos concedeu assim que nós fomos batizados com o Espírito Santo, tá? Então, é muito importante receber a primeira obra, mas é importantíssimo receber a segunda obra, para poder andar com Jesus. Então, vocês têm que pôr em prática, na sua vida, esta oração. Você tem que pedir para o Espírito Santo, para você orar. Isso é um mover espiritual. Então, às vezes, é preciso até um jejum, porque a carne não deixa você orar em línguas. Você é bloqueado pela sua carne. Por isso que quando você vai orar, você dorme, você não tem vontade, você não consegue, porque o Espírito Santo está preso aí dentro. Então, é preciso jejuar. Quando você jejua, você cresce espiritualmente. Porque quando você jejua, isso é a coisa que você que vai determinar, porque você vai fazer com que a comida não domine você, mas você é que domina a comida. Então, se você é uma pessoa bloqueada que não consegue orar, você tem que jejuar. Começa um dia na semana. Uma pessoa que nasce de novo tem que ter esse desejo. Obviamente. Quer dizer, está acomodado mesmo, não faz mais nada. Está querendo escorregar e voltar para a vida do passado? Se perder na mão do diabo nos pecados? Acorda, pensa nisso. Faça um dia. Come comidas leves, sei lá, gente não come nada de carne, não come doce, sei lá, coisas que você aprecia demais. Sei, come uma fruta, come, sei lá, uma banana. Não gosto de banana, você não gosta de nada, você gosta do pecado, é isso que você gosta. Entendeu? Toma água, vai bebendo água. Agora o mundo manda você beber 2 litros de água, você bebe, porque o mundo mandou. Agora, jejuar que você precisa, não há quem te faça, porque você quer andar no pecado. É importante, tá? Pode começar a jejuar, pessoal. Pode começar, porque você está vendo que você não consegue orar. Eu oro um pouquinho. Então, por isso que você está desse jeito. Você nem sabe quem é Deus, o que Ele quer da tua vida. Você está levando a sua vida, e se Ele vier hoje para você? O que você vai apresentar dele, da sua vida? Não se iluda, porque você vai ter que passar na frente dele a qualquer hora. E nós não sabemos que hora que é essa. Não fique preso a esse mundo. Não fique preso em você mesmo. Não fique preso em nada e nem ninguém. Só nele, em Jesus que morreu no seu lugar. E quando você dominar a comida, você domina o seu pecado. Você consegue orar e buscar esse Deus. E sentir que você precisa dele. Que sem ele você não pode viver. Que você não é nada sem ele. Porque o Espírito Santo te revela. Se você não jejuar, você não vai orar nada em línguas. Você não vai nem ler Bíblia. Você acha que não precisa. Então, acorda, igreja, acorda, porque os tempos estão remindo. Tá? Os últimos tempos, como nós lemos aqui na Bíblia, eles dizem, já estamos nos últimos tempos. Isso começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para preparar a igreja do Senhor Jesus para ele voltar. Então, é a qualquer hora, nós não sabemos. Mas a gente vê os sinais, Jesus falou, olhe para os sinais.